É uma grande alegria estar aqui, grande alegria. Primeira vez, 12 anos. Estar com o pastor Benaldo, com a Ana Paula, que alegria nós estarmos juntos. Ontem eu confesso que eu não vi a tempestade, eu dormi. Hoje de manhã, pastor Benaldo, você conseguiu dormir com a tempestade? Eu não soube que tinha uma tempestade até você me mandar o e-mail. Que eu durmo cedo, durmo às 8, acordo cedo, mas não acordei cedo, por causa acabei dormindo 10 horas seguidas. Foi maravilhoso. Sono é tipo um superpoder, não é? Super-homem voa, mas poder dormir, eu acho que é algo maravilhoso, é fantástico. Bom, 12 anos. Que prazer. Eu quero agradecer a todos pelas orações durante esses últimos anos que tenho enfrentado o primeiro tipo de câncer que tive, o linfoma, que foi tratado, e agora estou tentando ver se esse melanoma que foi achado no meu ombro invadiu o sistema. É uma luta contínua, pelo menos por enquanto. Deus queira que isso acabe logo. Então, tenha mais isso. A Martinha veio comigo, que também é uma alegria. Ela não tem podido me acompanhar, mas ela se animou tanto e disse, vamos lá. Então, quando aconteceu a pandemia e depois algumas outras coisas, inclusive esse diagnóstico, eu comecei a me perguntar, não por que certas coisas aconteciam. Eu queria entender melhor a Deus. Queria entender esse que sustenta todas as coisas. Eu li muito, orei muito, e eu vou convidá-los para uma reflexão esta manhã sobre a soberania minuciosa de Deus. Ele não é só soberano nas coisas grandes. Deus é minuciosamente soberano. Nos pequenos detalhes, Deus manda. Vamos ver a partir da oração de Jesus em João 17. É apenas um versículo. E vamos ficar de pé para a leitura e pela oração. João 17, versículo 3, diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar. Ajuda-me, Senhor, esta manhã a fielmente expor a Tua palavra, para que as nossas vidas sejam enriquecidas pela verdade, pois sabemos que a palavra de Deus, como a chuva que cai e não volta, sem primeiro molhar a terra, deixá-la fecunda, brotando vida. Assim também a Tua palavra não cai sobre as nossas vidas, sem que produza em nós vida. Essa palavra que é viva, essa palavra que divide aquilo que é carnal daquilo que é espiritual, essa palavra que ilumina o nosso caminho, que é lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés. Que essa palavra, Senhor, venha sobre nós e adentre os nossos corações, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo todas as sugestões e tentações do diabo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. A vida espiritual, ser uma pessoa espiritual, certamente nos distancia do mundo e faz com que estranhemos as coisas do mundo. Tem um impacto sobre os nossos valores e o nosso modo de pensar. Mas a vida espiritual tem como sua base, como seu fundamento, conhecer Deus. Conhecer mais e mais
a Deus. Paulo disse: uma coisa eu faço, deixo tudo para trás, eu sigo para o alvo, eu quero conhecer mais a Deus. Ele que tinha sido interrompido na estrada a Damasco, pela luz forte, ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, foi levado ao terceiro céu, teve revelações que ele nem podia compartilhar, não tinha ou capacidade para exprimir o que ele ouviu e viu, ou ele não teve permissão, não sabemos porquê. Mas Paulo teve experiências que nós não temos, e no entanto, ele expressou: o meu desejo é conhecer a Deus. E Jesus, na sua oração, disse que a vida eterna é esta: conhecer Deus. Nós o conhecemos pelos encontros momentâneos que nós temos, esses encontros de impacto, quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, quando nós sentimos o seu amor, o seu perdão, sua glória. Mas isso não é algo que acontece todo dia. E o conhecimento de Deus não pode se limitar apenas ao que sentimos. Nós temos que viver na palavra de Deus, pois a palavra de Deus, a Bíblia, é a história de Deus. Tudo começa com, no princípio, Deus. A história da Bíblia é a história de Deus. Começa com Ele, com a sua criação, com seus propósitos, com a sua soberania. Então hoje eu quero falar dele, quero falar a seu respeito, a partir do princípio. No princípio, Deus. Deus é o início de todas as coisas. Nada que existe independente de Deus, sem que Deus tenha criado. A matéria não é eterna, o mar não é eterno, o sol não é eterno. Tudo isso teve um início. Houve um tempo em que o mar não existia. Houve um tempo em que o sol não existia. Houve um tempo em que a terra não existia. Não é só o homem que teve seu princípio. Tudo que nós vemos ao nosso redor, um dia não existia. E em Deus, nem tempo existia. Antes do início, Deus é. Lembre-se quando Jesus falou aos fariseus, ele disse: antes de Abraão, eu sou. Ele não disse: antes de Abraão, eu fui. Porque em Deus não existe o tempo. O tempo foi criado por Deus. Cada minuto foi criado por Deus. E antes disso, Ele é o eterno eu sou. Jesus disse, eu sou. Ou seja, Deus não só sempre foi, Ele sempre é. Bom, poderoso, luz, misericórdia, justiça. A gente podia ir muito fundo nisso, mas eu quero chegar a um outro lugar com isso. Nós sabemos que não só Deus, Pai, mas Deus, Filho também. Veja só em Hebreus, capítulo 1, fala dele. Diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Mas quando Cristo veio ao mundo, Ele foi a imagem exata de Deus. Quando os discípulos disseram: mostre-nos o Pai, Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem já me viu, viu o Pai. Eu sou a expressão exata de quem o Pai é. O Deus invisível se fez visível através de Cristo.
E sabemos que tudo que Deus criou, Ele criou em conjunto, em parceria, através do Filho. Os três estavam juntos. Nós vemos a narrativa de Gênesis é muito difícil. Há pessoas que querem fazer essa narrativa quase que um tratado científico. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas quando diz, e Deus falou, imagina o que isso quer dizer. Extrapola a nossa imaginação. E Deus falou, e a palavra de Deus criou o sol. Haja luz. Não havia luz, haja luz. Havia luz em Deus, porque Ele é luz. Ele vive em luz inacessível, uma palavra antiga, ou seja, não podemos nem nos aproximar de tanta luz que Deus é, que nós não podemos nem contemplá-lo. Quando Isaías estava no templo, disse, eu vi a glória de Deus, eu vou morrer. João também caiu como morto no chão. Os que viram a glória de Deus ficaram desesperados, dizendo, eu não tenho capacidade de ver. Deus é luz, mas Ele criou a luz que nós podemos ver. O sol hoje é apenas uma sombra da luz de Deus. O sol é uma sombra em comparado com a luz de Deus. Nós não podemos olhar o sol diretamente por muito tempo sem danificar os nossos olhos. Mesmo assim, se nós víssemos Deus no nosso estado atual, nós seríamos destruídos de tanta luz que Deus é. Deus é absolutamente puro e perfeito. Não há sombra em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não pode mentir. Deus é incapaz de mentir, pois Ele é essencialmente a verdade. Nós podemos ser verdadeiros, mas Deus é a verdade. Nós podemos ser amorosos, mas Deus é amor. Como Ele não é sujeito à mudança que a matéria causa em nós, porque a gente envelhece, a gente fica enrugado, né? Depois de um certo tempo, a gente vira autor de pereba e pelanca. Deus não é matéria, Ele não envelhece, não pode envelhecer, Ele é o que sempre foi e sempre será. Ele é a essência da bondade, Ele é a essência do amor, Ele é a essência da justiça, Ele é absolutamente, constantemente perfeito, e tudo que Ele é eternamente. Que mistério e que coisa gloriosa! Porque quando conhecemos pessoas mudam, né? Estou casado há 43 anos. E às vezes eu olho e digo, eu não conheço você. Vai mudando, né? Porque nós mudamos. Estou vendo velhos amigos aqui, e a gente conhece, assim, mas já passaram o quê? 40 anos, né? É muito tempo. Então a gente vai mudando, o cabelo vai ficando branco, quem tiver a alegria de ainda ter cabelo, vai ficando branco, né? Mas Deus é o mesmo. Então, tudo que dizemos sobre Deus Ele sempre será e sempre foi. Ele sempre é. Ele é eternamente bom. Quantos creem que Deus não pode fazer maldade? Você crê? Que Ele só faz o bem, tudo Ele faz com perfeição. Isso nos causa um certo conflito às vezes, porque a Bíblia também diz que Ele guia toda a história, que tudo está sob o seu controle e que até a ira do homem traz glória a Deus. Ele chamou Nabucodonosor de seu pastor, de seu servo. Nabucodonosor, gente,
foi um homem cruel. Foi um guerreiro e um ditador cruel. E, no entanto, ele fazia a vontade de Deus. Tudo serve a Deus, pois Deus está no controle de absolutamente tudo. Nós vivemos num mundo onde a grande maioria acha que Deus está lá fora e nós estamos aqui vivendo nossa vida, que acidentes acontecem, que a maldade acontece, e há pessoas até cinicamente que dizem: onde está seu Deus agora? Houve essa coisa em Israel, ou uma chacina na Baixada, ou alguma coisa acontece e todo mundo: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, e Ele conduz misteriosamente tudo isso para o bem. Ele faz tudo literalmente cooperar para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Deus é tão minucioso. Certamente, se Jesus não estava mentindo ou apenas sendo poético, Deus literalmente alimenta cada pássaro. Quer dizer que Deus faz com que as sementes caiam no lugar certo para que cada pássaro tenha o que comer. Ou faz com que a minhoca suba na hora certa. E criou a minhoca para subir na hora certa. E o pássaro, guiado por Deus, vai e se alimenta daquela... A não ser que Jesus estivesse mentindo. Ele disse: meu Pai que está no céu alimenta os pássaros. Eles não trabalham nem fiam. No entanto, Deus alimenta. Ele veste cada flor. E mais, antes de dizer haja luz, ele já havia decidido quantas flores haveria, quantas gotas haveria no mar, a altura de cada árvore, a cor de cada pássaro, o canto de cada pássaro, a rota de migração de cada tipo de pássaro, de cada peixe. Ele decidiu não só o tamanho das baleias, decidiu quantas baleias existiriam no mar do início até o fim. Decidiu o peso de cada elefante, o comprimento do seu tronco, o tamanho das suas orelhas. Decidiu qual seria o cheiro de cada animal. Decidiu quantos meses de gestão cada animal passaria antes de ter cria. Antes de dizer haja luz, tudo isto Deus já não só sabia, como tinha decidido. Decidiu quantos cocos, em quantos coqueiros haveria no mundo. Quantos grãos de areia haveria em cada praia. Deus já tinha decidido. O mundo não é um relógio que ele deu corda e depois disse: agora funcione aí. Literalmente, Hebreus diz, e olhem só o que diz isso aqui: o Filho é o resplendor, versículo 2, se você ainda estiver com a Bíblia aberta, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O que quer dizer isto? Sustentando todas as coisas. Literalmente quer dizer o seguinte, deixa eu tentar explicar. Esta luz não tem luz própria. Esta lâmpada aqui não tem luz própria. Essa lâmpada só brilha porque recebe eletricidade de um outro lugar, da fonte. Se a fonte for desligada, esta luz apaga. Nós somos a lâmpada de Deus. Esta mesa é a lâmpada de Deus. Esse chão é a lâmpada de Deus. Só existe porque Deus sustenta a sua existência. O mar só existe. Deus, para destruir o mundo, Deus só teria que dizer: não mais. E tudo deixaria de existir. Que literalmente Ele sustenta
Assim como a corrente elétrica sustenta esta luz, Deus sustenta a nossa existência. Eu respiro, cada sopro de vida, eu respiro, porque Deus não só permite, mas como Ele dá poder para tanto. Cada vez que meu coração bate, bate porque Deus permite, Ele faz com que meu coração bata. Este púlpito não dissolve em pedacinhos, porque Deus sustenta a sua existência, a solidez de cada pedra, de cada árvore, depende da vontade e do poder da palavra de Deus. Ele não só disse, haja luz. Hebreus diz, ele sustenta o brilho da luz. Ele não apenas disse, haja separação de águas e terra. Ele sustenta a existência da terra e a existência da água. Agora eu vou esticar sua fé um pouquinho. Lula existe porque Deus permite. Alô? Alexandre de Moraes existe porque Deus permite. Ele sustenta o sopro de vida de cada um dos nossos representantes no Planalto. Aí complica, né? Que Deus é esse? Essa é a pergunta, né? Esta é a pergunta. Que Deus é este? Nós vivemos num mundo hoje naturalista, ou seja, as pessoas acham que existe a matéria, existe o que é físico, e o espiritual é como se fosse uma fumaça, como alguma coisa que existe em algum nível paralelo, nos ares. Meus irmãos, toda a existência fala de Deus. Salmo 19 diz que um dia discursa outro dia, que o firmamento declara constantemente a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Ele conhece cada estrela pelo seu nome e decidiu o trajeto no céu de cada um deles. Cada estrela tem um nome que Deus deu. Nós já descobrimos muitos, mas tem muitos mais. E Ele decidiu exatamente onde cada estrela fica, cada planeta fica. Ele decidiu a órbita da Lua ao nosso redor. Ele decidiu o tamanho da Terra e a altura da nossa atmosfera, tudo decidido e sustentado por Deus. Ele alimenta os pássaros, Ele veste as flores, Ele nos quer bem. Este Deus nos adotou como seus filhos. Quando a Bíblia diz que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem, é porque Ele pode. Ele tem como controlar absolutamente tudo. Viver nessa consciência exige o exercício da fé. Porque nós vemos certas coisas e a nossa carne grita. Eu estava no meio da ponte Rio-Niterói, 43 graus, tudo parado. E foi um exercício de fé entender que Deus não só permitiu, como tudo isso fazia parte do seu plano desde antes do início do início. E que minha vida está sendo guiada minuciosamente. Cada gripe,
cada tumor, cada minuto de sono, cada interrupção, cada barulho que meu vizinho, nós acabamos de mudar, mas nosso vizinho de cima era um cantor sertanejo, que não gostava de música sertaneja, ele ouvia funk a noite toda. E eu cheguei a duvidar da soberania de Deus em relação a meu vizinho, porque eu disse, Senhor, como é que pode uma coisa dessas? Mas Deus também estava lá, sustentando a existência deste jovem sem vergonha, imbecil, desculpe. Nós aprendemos a orar, e eu tive um vizinho uma vez, que era um dos diretores da Unicef, e ele morava do nosso lado, e às 3 da manhã nós fomos acordados com rock que fazia o chão tremer. E nossa casa, assim. E eu, como bom pentecostal, amarrei na sala de pijama lá, oh Deus e Pai, em nome de Jesus, quebra o som deste infiel. Bati na porta, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha para a porta. Não veio para a porta. Eu amarrei, eu orei, eu tomei posse, eu fiz tudo que eu tinha aprendido a fazer como pentecostal. E sabe o que aconteceu? Ele tocou música até cansar. Aí eu pensei, eu vou descobrir qual é o carro dele. Estou fazendo confissão aqui, tá bom? Estou confessando. Sou pecador salvo pela graça. Não vou nem dizer o que eu imaginei fazer, mas eu imaginei fazer maldade. Eu até pensei em botar super cola na chave, no chaveiro da porta, para ele não conseguir mais entrar no apartamento dele. Eu pensei em fazer muitas coisas. Eu era mais jovem. Hoje, minha vingança seria mais sofisticada. Mas na época, mas por que eu queria descer da cruz para fazer isso? Porque eu imaginava que eu tinha que resolver aquilo, que aquilo não era de Deus, não podia ser de Deus, eu não tinha nada a ver comigo e estava apenas me fazendo mal, porque me fez mal, nos acordou todo mundo na casa. E eu pensei, eu tenho que fazer algo a respeito. E a palavra de Deus diz, não revida, vingança é minha, diz o Senhor. Um dos livros que eu tenho lido muito, nesses últimos 3 anos especialmente, é o livro de Jó. Mas já li o livro de Jó não sei quantas vezes. E Jó diz, receberei de Deus o bem e não o mal? Se tudo vem de Deus, o bem e o mal vêm de Deus. Para o meu bem. Entendendo isto e aprendendo a fazer o exercício de fé, mudou a minha vida. De tentar entender que no meio de qualquer situação, de qualquer acidente, de qualquer gripe, de qualquer dor de cabeça, de qualquer fato desagradável, Deus estava realizando com perfeição o seu plano para a minha vida e para este mundo. Gálatas 4, versículo 4 diz que Cristo veio na plenitude do tempo. Ou seja, Deus preparou todo o mundo para a chegada do seu Filho. A paz romana, os romanos tinham criado
um grid de estradas. Alexandre o Grande tinha forçado todos os povos a aprenderem o grego. Então, o mundo estava pronto para a obra missionária, para o evangelho sair para todos os 4 cantos do mundo, porque havia estradas, havia proteção na estrada, porque eles mantinham ordem e lei em todo o Império Romano, e todos falavam a mesma língua. Então, para o avanço do evangelho, Cristo veio na plenitude do tempo. Mas os maiores estudiosos da palavra não enxergaram. Não enxergaram. Não reconheceram a chegada daquele que foi prometido, o servo sofredor de Isaías, o nascido da Virgem de Isaías, o renovo prometido por Isaías. Não reconheceram. A semente da mulher de Gênesis 3:15, os maiores estudiosos olharam a palavra e não entenderam, não reconheceram. Ele fez tudo exatamente como... E se você ler o livro de Lucas, especialmente Mateus também, Mateus principalmente, você vê ele sempre dizendo, para cumprir as Escrituras, cumprindo as Escrituras, tudo aconteceu, cumprindo. Eles foram para o Egito quando Jesus nasceu, fugiram para o Egito, porque o filho de Herodes ainda estava no trono, então eles foram para o Egito, cumprindo as Escrituras, do Egito chamarei o meu servo, foram para Nazaré, mudaram, em vez de voltar para a sua cidade natal, se mudaram para Nazaré, para que ele fosse o Nazareno, cumprindo as Escrituras. Tudo tinha sido previsto e os maiores estudiosos, os teólogos, os defensores da fé hebraica, não reconheceram. Por quê? Tinham decidido ver a história pelos seus próprios olhos, em vez de entender que Deus já tinha falado. Que me leva a pensar que a grande maioria das pessoas não concorda sobre os últimos tempos e sobre o Apocalipse, porque não entende que Deus está preparando o mundo para a volta de Cristo e que Ele chegará na plenitude dos tempos. Você diz, meu Deus, o mundo está acabando, meu Deus, está tudo indo para o brejo, meu Deus, o que será de nós? Meus irmãos, nós estamos aqui por alguns momentos. Nossa vida é uma fumaça, como diz as Escrituras. É vaidade. A palavra vaidade, de Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. Essa palavra quer dizer literalmente uma fumaça. Nós somos uma fumaça. Tiago diz, ele diz, como é que vocês podem dizer que vocês vão para um certo lugar, vão fazer negócio, vão lucrar? Vocês não entendem que sua vida é uma fumaça? Nós somos uma fumaça, nós somos um pingo de água no mar da eternidade. Nosso tempo sobre essa terra é muito curto, é muito breve. A vida passa assim. Mal casei com essa menina, hoje já temos 5 netos. Passou. Parece que foi ontem. Aliás, essa frase é o primeiro sinal de Alzheimer, né? Que você já... Parece que foi ontem. Você está perdendo sua mente, está ficando demente. Parece que foi ontem, né? Eu li essa semana um marido que disse, eu acho que minha esposa está já ficando demente, porque ela olhou para mim e disse, não sei o que eu vi em você quando eu casei com você. Ela nem se lembra mais. Ela deve estar perdendo a sua razão. Mas a verdade é que nós vemos tão pouco. Como uma criança que entra no carro e diz, a gente vai passear, a gente vai para um certo lugar, e a criança, 5 minutos depois de começar a viagem, a criança, já chegamos? Quantos já tiveram essa experiência com seu filho? Já chegamos? E agora, já chegamos? Não, são mais 6 horas de estrada. 15 minutos depois, e agora, já chegamos? Não é? A criança não tem noção do tempo. Nós não temos noção da eternidade. O tempo, até que é relativo, hoje em dia, parece passar tão rápido. Quando criança parecia demorar tanto. Mas na eternidade não existe o tempo. Em Deus não existe o tempo.
Pedro disse, não fiquem pensando que Deus está demorando, que Deus está atrasado. Lembre-se que para Deus 1000 anos é como um dia. Até aí eu já entenderia. Mas ele também disse, e um dia como 1000 anos. Aí eu digo, agora não entendi. Se 1000 anos um dia, tudo bem, porque nós sabemos que para um cachorro cada ano vale 7 anos. Né? Então, um cachorro com 10 anos tem 70 anos de idade. Então, é o ano do cachorro, são 7 anos humanos. Então, para Deus, um dia com 1000 anos, tudo bem. Mas aí ele diz, e 1000 anos é como um dia. Ele diz, não entendo isso. Literalmente, Pedro estava dizendo, Deus não é regido pelo tempo, pelo contrário, o tempo pertence a Deus. O tempo existe em Deus, porque para Ele não existe ontem ou amanhã. Deus é. Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Ele é. Quantas vezes já aconteceu comigo de louvar a Deus e de repente eu perder a noção do tempo? Alguém já teve essa experiência de você está louvando e de repente, onde foi o tempo? Quanto mais perto nós chegarmos de Deus, menos o tempo importa. O exercício de fé é uma vida dedicada a conhecer Deus como Ele é. E ajustar a minha expectativa, as minhas orações, a minha maneira de viver a Ele. E não dizer, Senhor, por que demoras? Os mártires estão lá, debaixo do altar, dizendo, até quando, Senhor? O homem ainda pergunta, até quando? Mas Deus diz, Deus não atrasa, Deus não erra, Deus não falha. Quantos concordam com isso? Deus não atrasa, Ele não falha, Ele não erra, Ele faz tudo perfeitamente, Ele conduz tudo perfeitamente. Então, a cada dia, eu já orei horas e horas pedindo coisas e listas, eu orei tanto para o Bolsonaro ganhar. E eu não sou o único, confesso. Quem já orou por isso? Outros oraram por Lula, Deus vai perdoar vocês, mas quando ele ganhou, eu disse, ou Deus falhou, ou Deus tem um plano. Ele tem um plano. Então, não era para Bolsonaro ganhar. Então, eu orei errado. Eu coloquei minha fé a serviço da política. Pecado. Pecado. Então, como é que eu tenho que orar? Como é que eu tenho que orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso muda como eu oro. Eu não posso submeter Deus à minha opinião. Eu não posso submeter Deus à minha justiça. Eu não posso submeter Deus ao meu plano para esta nação. Eu não posso submeter Deus às minhas preferências. Eu tenho que me submeter a Deus em oração, dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Deus está fazendo sua vontade no Brasil hoje. Deus está fazendo sua vontade na sua cidade, na sua família. Então não posso orar pela salvação de alguém? Claro que pode. Posso orar pelo pão de cada dia? Claro, Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados. Meu pecado não foi a vontade de Deus, mas meu pecado tem que me chamar de volta para Deus em arrependimento, submissão e humildade. Está vendo como muda a nossa fé? Muda como a gente ora, muda como a gente vive, muda como a gente enxerga as coisas.
Quando eu acordei com dor de garganta, não foi hoje, foi outro dia, meu primeiro pensamento disse: Senhor, tomei remédio, fiquei bom. Mas Deus tem um plano até nas pequenas coisas. Nos pequenos acidentes, nos grandes eventos, nos grandes desastres, nos tsunamis, até nas guerras. Ucrânia, Israel, Brasil. Inundações, tempestades, incêndios, balas perdidas, câncer, aniversários, casamentos. Isso quer dizer que Deus se agrada de tudo? Não. Isto quer dizer que em meio a tudo que há de bom e ruim, Deus está cumprindo um plano que trará honra e glória para seu nome e que fará bem aos seus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, a cada dia, eu aprendo a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado. Um dos maiores pecados é ser ingrato. É ser ingrato. É impiedade não ser grato pelas pequenas coisas. Uma noite bem dormida, obrigado, Pai. Ter um prato de comida na nossa mesa, dizer: Pai, obrigado por esse prato de comida. Ter um teto sobre as nossas cabeças, uma cama em que dormir. Meus irmãos, 40% da população mundial não fará uma refeição hoje. Uma só, hoje. Vai dormir sem ter comido. 40% da população mundial. 40% nunca viu um telefone. 40% não tem nada além da roupa do seu corpo e alguns nem isto têm. Não tem uma cama na qual dormir. Se você tem uma cama na qual dormir, você, em relação a boa parte do mundo, é rico. É rico, é abençoado. Se você tiver um teto sobre a sua cabeça, você é rico. Nós sentimos pena de nós mesmos, mas a verdade é que nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados. Nós somos privilegiados. Então, quando algo acontece e a gente quer sentir pena, né? Quer autocomiserar, né? Ficar, tadinho de mim, oh Senhor, oh Pai, eu estou tão miserável. Eu estou com esse telefone que já está velho. Eu preciso de um iPhone, Senhor. Chegou uma família na igreja e disse: olha, a criança disse: a gente veio de uma igreja aqui perto, nós participamos de uma corrente de oração e nós conseguimos ir para Disney. Deus nos levou para Disney. Disse: isto foi fruto de uma corrente de oração. Sim, 7 semanas. Para ir para Disney. Disse: meu Deus do céu, que geração iníqua e fútil e egoísta e mesquinha e superficial e estúpida. Gastamos nossos dias no Instagram e no TikTok, vendo pessoas fazerem dancinhas ou vídeos de gatinhos fazendo coisas. Gastando nosso tempo e nosso dinheiro no que não é pão.
Eu vejo pessoas na rua, todo mundo está com aquele telefone na mão. Eu vejo pessoas sentadas, juntas, até num restaurante, todo mundo com um iPhone na mão, sem olhar um para o outro. Eu digo, meu Deus, veio para cá por quê? Eu tenho um cachorro, o nome dele é Bubu. Bubu é um Staff Bull Terrier. Ele parece um pitbull, mas ele é uma criança e ele ama todo mundo. E de manhã eu ando com o Bubu, porque o calor afeta ele, ele é todo fortinho. E eu vejo pessoas andando com seu cachorro, passando por jardins e árvores, com o telefone na mão, olhando o telefone. Digo, meu Deus do céu, o mundo está passando, a vida está passando, e você está grudado naquela máquina que tomou conta da sua vida, você não sabe nem raciocinar mais. E então falamos de fé. Meus irmãos, para nós entendermos o Senhor, nós temos que abrir essa Bíblia todo dia. Tem que ler. Não há vida cristã sem que você pense como um cristão. Não há como conhecer a Deus se você não ler o seu livro. Pessoas querem ser reveladas. Pessoas querem uma profecia. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém chegou no saguão da igreja outro dia. Bispo, Deus me falou que o senhor tem uma palavra para mim. Eu disse, até agora não falou nada, mas deixe seu nome e telefone, qualquer coisa eu ligo para você. E deixou, ele ainda deixou, ele ainda botou o nome, se qualquer coisa, se for para o José, é para mim, tá? Pode me ligar. Isso é meu filho. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Abra todo dia, siga um plano de leitura bíblica, um plano de leitura. Tem tantos planos de leitura bíblica, porque sem você comer deste livro, né? Nós vemos isso no Apocalipse. Coma o livro. Ele é doce na boca, mas ele é azedo no estômago. Por quê? Porque ele contraria a nossa carne. Ele nos desafia. Ele nos acusa, mas ele nos chama de volta para Deus. Então, quando eu leio essa Bíblia, quando eu como dessas palavras, eu volto para Ele. Salvação é isso. Jesus disse em João 17, é conhecer a Deus e seu Filho. Você não conhece Deus apenas se emocionando por causa de um corinho cantado na igreja. Eu quero sentir Deus, mas você tem que conhecer a Deus. Você tem que ler o que Ele escreveu. Tem que diariamente tirar tempo, desligar a televisão, guardar seu smartphone em algum lugar. Começar o dia e ler um salmo. Ler um capítulo do Pentateuco, dos primeiros 5 livros. Ler um capítulo dos livros históricos, que vão de Josué a Esther. Ler um capítulo dos livros de sabedoria, né? Jó, Eclesiastes, Cantares, Provérbios. Ler os profetas maiores ou menores, também os menores, de Isaías a Malaquias. Ler um capítulo dos evangelhos. Lê um capítulo das epístolas, um capítulo do livro de Atos. Lê isso todo dia, até que você comece a pensar como um cristão. E então você conhecerá melhor o seu Senhor. Conhecerá melhor o seu Senhor. Sabe que eu conheço melhor a minha esposa? Não é só pelo como ela se reage. Ela conta as histórias da sua infância. Tem fotos. Aqui não tem fotos, mas tem retratos falados. E eu conheço ela
em grande parte pelas histórias que ela conta. E às vezes eu conheço um parente e eu digo, agora entendi. Quando você visita a casa dos seus sogros, né? Agora entendi. Você não conhece apenas conversando ou orando, tem que ler as suas histórias. Tem que ver como ele tratou com Jonas. Tem que ler como ele tratou com Isaías. Tem que ler como ele tratou com Pedro. Com Tomé. Tomé duvidou. Ninguém pode duvidar. O que ele fez? Tomé, vem cá. Toca na minha mão. Deus tem paciência com as pessoas que duvidam. Não sei, eu quero explicação. Deus é paciente com você. Se você é assim, todo complicado, né? Tem gente complicada aqui. Não é? Pode ser você. Deus tem paciência com gente complicada. Os filhos do trovão, Senhor, vamos chamar fogo do céu. Né? Ele disse, vocês são filhos do trovão. Não é assim. Pedro, estou contigo, não abro. Quando alguém diz isso para mim, eu já vou ficar de olho nesse. Senhor, eu até morro, eu vou morrer contigo. E ele disse, Pedro, antes do galo cantar, você vai negar se quer me conhecer 3 vezes. O que é isso? Imagina. E quando Pedro negou pela 3ª vez e ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Mas ele voltou. Porque o mesmo Senhor que o conhecia foi aquele que o amava. Ele nos ama com todas as nossas esquisitices, com todas as nossas teimosias, com todos os nossos erros e com todos os nossos pecados. Ele ainda nos quer bem e está guiando sua vida passo a passo, com carinho, com cuidado, cercando você de todos os cuidados e mesmo nos acidentes e dificuldades, nas perdas e nas tragédias que Ele também permite. Deus está fazendo de nós, cada um de nós, alguém que quando chegar no último dia, estivermos perante Ele, 1 segundo de alegria vai apagar uma vida inteira de lágrimas. Só de vê-lo, todas as lágrimas serão apagadas. Todas as dores desaparecerão. No primeiro instante, no céu, estaremos no paraíso e vamos esquecer tudo. E isso será para sempre. Não um para sempre de 1000 anos, ou de 10.000 anos, ou de 1 milhão de anos, que não haverá mais tempo, e isto vai além da minha imaginação. Realmente estica minha mente além do que eu posso imaginar. E então todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele fez tudo perfeitamente. Até chegar esse dia, nós temos que fazer o exercício diário da fé. De lembrar de Deus. De contar os nossos dias e lembrar de Deus. Qualquer coisa que aconteça, nos voltar a Deus e dizer, Senhor, Tua vontade seja feita e nada mais. Ver uma coisa terrível e em vez de nos revoltar, em vez de ficarmos inconformados, dizer, Senhor, Tu sabes o que estás fazendo, Tu entendes de todas as coisas, toda a sabedoria é Tua, todo o poder é Teu, então eu confio em Ti. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É algo que temos que aprender.
É um modo de pensar que nós temos que aprender. E só vamos aprender isso lendo a sua palavra. Nós nascemos carnais. E embora entremos na igreja, nós não somos espirituais de princípio. Muitos gastam a vida inteira tentando ser cristãos de modo carnal, porque não leem a palavra, não deixam suas mentes serem renovadas. Mas Paulo disse aos Romanos, eu vou ler para não citar erradamente, até porque já estou chegando ao fim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quem pensa direito conhece a vontade de Deus. Só quem pensa biblicamente vai reconhecer a vontade de Deus. Vai poder saborear a vontade de Deus e vai poder se submeter à vontade de Deus. Oremos. Deus e Pai Celestial, nós vivemos mergulhados num mundo mundano, num ambiente carnal, numa terra de violência e de dor, numa terra de trevas, imundícia e corrupção. Vivemos literalmente num mundo que é um purgatório, sofrimento após sofrimento, injustiça após injustiça. E os nossos olhos humanos contemplam estas coisas e se revoltam. Ficamos inconformados, ficamos chateados, ficamos impacientes, ficamos agressivos. Fazemos mal até às pessoas que são mais próximas. Reagimos mal. Oh, Pai amado, perdoa-nos a nossa falta de fé. Perdoa-nos a nossa impaciência, perdoa-nos a nossa impiedade, perdoa-nos o nosso orgulho. E faze de nós, Senhor, pacificadores, filhos de Deus, que têm fome e sede de justiça, que choram, que são humildes de coração, que se submetem à Tua boa mão, tanto quando recebemos o bem, como também quando recebemos o mal. Que consigamos enxergar a Tua boa mão em todos os assuntos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em cada hora. Entender que a Tua mão conduz tudo. Que o poder da Tua palavra sustenta tudo. Que este universo e este mundo em que vivemos está sendo regido por um Deus absolutamente perfeito e bom. Oh, Pai, ensina-nos a enxergar com clareza esta realidade. E nós vivemos num mundo espiritual. Deus e Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Agradeço o privilégio de estar aqui. Obrigado.